Certinho. Vou dar início aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É, Obrigado pelo convite, Douglas, Rafael. Teve uns probleminhas técnicos aqui na hora de eu compartilhar a tela, mas deu certo. Foi um prazer preparar essa aula, um prazer ser convidado para esse momento. Eu já tive, né, em alguns eventos da Asfito, assim, já tivemos junto em alguns momentos, é sempre um prazer estar compartilhando esses momentos de capacitação, mostrando um pouco da fisioterapia pélvica. Isso é um dos meus objetivos, levar cada vez mais adiante essa parte de conteúdos, a importância dos tratamentos e tudo que a cerca, tá? E hoje eu venho trazer um tema de abordagem aqui com vocês, que é a fisioterapia pélvica, né, na saúde íntima da mulher e do homem, desde as patologias aos tratamentos fisioterapêuticos, tá? Vim trazer um pouco da minha rotina clínica também para vocês, que é algo super interessante, trazer um pouco dos casos clínicos e de algumas patologias que hoje estão em alta, principalmente nos consultórios, né, que aparecem dentro, desse contexto. Para quem não me conhece, meu nome é Joaquim Celito, né? Sou pós-graduado em saúde pública, especialista em saúde da mulher, especialista também em fisioterapia intensiva, tecnomiótica e mestrado, e tenho mestrado em sexualidade pela Unifesp, tá? Hoje a gente vai estar falando, então, para vocês sobre a fisioterapia pélvica, mas uma das primeiras coisas, né, que sempre, às vezes, a gente escuta dentro do nosso contexto as pessoas perguntarem para nós, né? Mas o que é fisioterapia pélvica mesmo, né? O que é que essa tal dessa fisioterapia pélvica traz? E a fisioterapia é né? Tem várias, na verdade, áreas, né, de atuação, e a fisioterapia pélvica é uma, até ouso dizer, uma das áreas que mais tem crescido aí, que tem tido bastante procura, bastante indicação, né? A gente atua é, nas disfunções, né, do assoalho pélvico, nas reabilitações dessas disfunções, que é o conjunto dos músculos e ligamentos, né, que sustentam os órgãos, como bexiga, útero, intestino e tudo que fica na região baixa do abdômen. Além de servir como suporte desses órgãos, né, o assoalho pélvico também participa da micção, da defecação, da continência urinária, da continência fecal, da função sexual do indivíduo, né, desde o parto, através também da resistência do aumento da pressão intraabdominal e também a parte uropediátrica, que também tem crescido muito a demanda em consultório, né, devido a essa continência da urina, as fezes, constipação, cólicas, dentre outros. Tá? Além do assoalho pélvico, né, a gente investiga regiões como abdômen, coluna, quadril e outros tecidos como fáscias, né? Hoje a gente tem buscado bastante estudos que têm trazido esse contexto facial, né? Uma das coisas que a gente tem notado bastante diferença nos tratamentos, quando eu falo a gente, é uma linha de pesquisa de profissionais, uma gama de profissionais que existe hoje a nível de Brasil e afora, tá? Que cada vez tem investido mais em pesquisa e nessa atuação da fisioterapia pélvica. Tá? Uma ampla avaliação musculoesquelética e biomecânica deve ser feita, é feita, né? Todos os profissionais que atuam nessa área constroem um raciocínio clínico para ofertar os melhores recursos de tratamento para cada caso. Então, assim, uma das coisas que a gente vem sempre falando, discutindo também, existem muitos médicos ortopedistas que encaminham pacientes para reabilitação, né, devido a alguma cirurgia de quadril, e outros problemas do tipo, né? E aí a gente fica aquele contexto, mas vai para a fisioterapia pélvica, e sim, né, porque a gente tem essa visão ampla, né, de quadril e tudo que acerca, né, ali, digamos assim, essa região mesmo, da região pélvica, né? Então, assim, não é só músculo, não é só bexiga, não é só órgãos em geral, né? Não é só tecidos musculares faciais, mas é tudo que envolve. E as indicações, né? Então, assim, a gente tem várias indicações, existem várias patologias aí que a gente trata, e eu trouxe algumas delas para mostrar para vocês, tá? A incontinência urinária ou fecal,
constipação intestinal, prolapso de órgãos pélvicos, né, que é o que a gente geralmente fala popularmente, a bexiga baixa, né, a queda da bexiga, e por hora, né, muitas cirurgias são feitas para reconstituição, que como a perinoplastia, né, a cirurgia de períneo famosa, né, que é para esses casos de prolapso, né? Mas, né, o que a gente tenta divulgar e tenta ampliar esses conhecimentos é que esses casos de prolapsos, eles merecem uma atenção especial, porque as cirurgias, elas são parcialmente resolvidas, ou seja, dependendo do contexto, o problema ele volta, né? A cirurgia ela não é 100% eficaz. Com o passar do tempo, a gente tem esses pacientes no consultório que já fizeram cirurgia e não foi resolvido 100%. Então, é extremamente necessário uma avaliação ali, principalmente do fisioterapeuta pélvico nesses casos, tá? E venham falar que não é só a famosa bexiga baixa que a gente tem, como é popularmente falado e às vezes até generalizado. A gente tem outras prolapsos, outras quedas, né, por essas paredes, digamos assim, vaginais. Desde o útero, desde a parede anterior da vagina, a parede posterior, e um também dos prolapsos mais evidentes em consultório é os prolapsos do reto, né, retrocele, é a queda do reto para fora do ânus, tá? A gente tem uma gama, eu mesmo particularmente atendo com uma proctologista que ela indica a primeira linha de tratamento fisioterapia pélvica. E é muito interessante esse trabalho, porque às vezes a gente até consegue postergar ou anular os casos cirúrgicos, né? Assim, a gente consegue devolver funcionalidade para aquelas estruturas. Então, é uma das maiores indicações também, essa questão do prolapso, tá? Algo extremamente, eu sempre falo assim, complexo, mas gostoso de ser reabilitado na prática clínica, porque tem muito resultado e um altíssimo grau de satisfação dos pacientes aí envolvidos, tá? A gente tem e trata, né, as infecções de urinas de repetição. Existem várias causas, né, que a gente sempre pensa ou deve pensar um raciocínio clínico no sentido de o que está causando essa patologia, né? Por exemplo, a mulher chega com casos de infecção de urina de repetições e aí a gente vai fazer uma vasta anamnese para poder identificar por que que ela tem essas infecções de urina de repetição. Será que ela tem uma dificuldade em alguma das suas funções biológicas? Ela é constipada? Como que é essa relação sexual dessa mulher? O que que acontece? Ela prende muita urina, ela não vai adequadamente ao banheiro, né? Ou então ela tem uma deformação anatômica ali que facilita, né? Possibilita que ela tenha essa infecção de repetição. Existe uma causa envolvida e a gente tem que analisar essa causa para poder tratar, tá? E aí eu ouso até falar que 95%, independente da causa, é nós, fisioterapeutas pélvicos, que vamos tratar essa infecção de repetição, tá bom? As infecções fúngicas de repetição também, como por exemplo a candidíase tão famosa, né? A gente tem a candidíase e tem também as vaginoses, né? São patologias diferentes e que são as maiores queixas de mulheres, porque há um altíssimo grau, digamos assim, de passagem de mulheres que têm essas vaginoses, né? Quando eu falo vaginose, ela é bacteriana, ela não é fúngica, é aquele corrimento que a mulher tem fétido, purulento, né? Que às vezes ele se repete com uma certa frequência e ele se reverbera com um odor muito forte, muito fétido, tá? E a candidíase clássica, né, causada pela cândida, né, é um fungo, né, que ele é da própria biótica ali da mulher, mas que ela tende, no caso, a crescer dependendo do nível ali de, digamos, de imunidade, né, daquela região. E aí, quando ela se prolifera, ela prolifera muito, e aí onde a gente tem a candidíase, né? Uma patologia que tem coceira, prurido, ardência, né? E outras características. Então, a gente tem que saber distinguir uma candidíase de uma vaginose. Mas eu vou falar mais a fundo um pouco dessas patologias para vocês, tá? Temos as disfunções sexuais, né? Dor na penetração, incapacidade de penetração vaginal. No caso de homens, né? Ereções dolorosas, ejaculação precoce, tem a ejaculação retrógrada também, tem outros tipos de problemas relacionados à ejaculação. Existe homem que tem alergia ao próprio sêmen, né? E aí
é uma patologia também que merece uma investigação maior, ou a clássica disfunção erétil, né? Todo homem, em algum momento da vida, vai apresentar um caso de disfunção. O que a gente vai quantificar dessa disfunção, se ela é realmente patológica ou é um caso transitório, é a intensidade, a frequência que aquilo acontece, se foi um episódio único, isolado, ou se é um episódio que se repercute, né? Tem altíssimo grau de ansiedade envolvido, fatores psicológicos, mas a gente deve investigar, porque provavelmente a gente vai ter alguma técnica, algum recurso para reabilitar essa disfunção. As cirurgias oncológicas em geral, né, aí tem uma gama de cirurgias íntimas pélvicas, né, por exemplo, a esterectomia total parcial, que é a retirada do útero, tem aí as patologias de próstata, né? Então, a gente tem a prostatectomia radical parcial, a gente tem cirurgias corretivas, a gente tem cirurgias que causam ali, dependendo, sarcoma, outros tipos de câncer que abalam essa região pélvica, e aí a gente entra com a reabilitação, né? E muito interessante isso, porque cada caso, quando a gente fala de cirurgia oncológica, ela apresenta uma característica. Essas cirurgias elas são extremamente agressivas e para a função do assoalho pélvico, e cada um vai se manifestar de alguma forma, né? Eu reabilito muito homem na minha prática clínica, quem me conhece sabe, as minhas maiores indicações são de cirurgias oncológicas masculinas, né? Câncer de próstata, mais, assim, popularmente falado, que chega, assim, a maioria das reabilitações, porque ele culmina com uma disfunção erétil e uma micção aí desorganizada. Então, ele vai ter uma incontinência urinária e uma disfunção erétil. A maioria dos casos, ou em todos os casos, seja transitório ou tardio. Então, cada paciente ele tem sua peculiaridade e uma forma diferenciada de ser tratado. Né? Não é uma receita de bolo, assim, é um pouco vasto isso, mas extremamente satisfatório, né? Porque para o homem, duas coisas extremamente importantes, né? A saúde financeira e a saúde sexual. Então, quando você consegue ajudar um homem nesses dois sentidos, você consegue, eu brinco até falando assim, você consegue resolver todos os problemas da vida dele, né? Um homem que tem um prejuízo sexual, seja ele qual for, ele pode ter certeza que ele vai começar a apresentar um caso de ansiedade, depressão, entre outras coisas, né? E quando a gente consegue ajudar esse homem nessas disfunções especificamente, a gente consegue resolver vários problemas na vida dele. Sem falar que, né, a gente tem aí a parte gestacional, pré-parto, intraparto, pós-parto. E quando a gente fala de gestacional, né, da fisioterapia pélvica, que trabalha com gestação, a gente está falando de um outro mundo. Eu brinco, falo isso com as colegas aqui na clínica, aqui em Araguaína, eu tenho uma colega, amiga física, que trabalha junto comigo, que atende só a parte gestacional. Porque, assim, é uma demanda específica, é um tratamento específico, é uma reabilitação que necessita de uma atenção especial. E aí eu falo assim, a gente não consegue abraçar o mundo com as pernas. Aos poucos, a vida vai te levando ali para uma coisa mais específica. No meu caso, a saúde masculina é o meu carro-chefe, apesar que a feminina também, principalmente o que tange às disfunções sexuais e urinárias, e a parte gestacional, ela ficou aí, digamos assim, em segundo plano para mim dentro da área pélvica. Então, digamos assim, eu convidei uma colega para trabalhar junto comigo, a gente tem, assim, um trabalho fantástico na clínica, de assistência mesmo, porque uma das coisas mais interessantes desse trabalho gestacional é a parte hospitalar, né? Estar lá dentro do hospital na hora do parto da mulher, está lá dentro do parto, independente da via de parto, tá, gente? Porque, assim, existe mitos, né, aí que se combinavam de que fisioterapia pélvica era para quem queria ter parto normal, quero ter parto cesáreo, e então eu não preciso fazer fisioterapia pélvica. Um consenso recente do ICS, né, eles vêm nos dizer que, quando a gente fala consenso, são grupos de artigos que nos demonstram evidências, tá? Então, assim, uma segunda pauta, e eu sempre tento
otimizar meu trabalho, meus resultados e as minhas técnicas, as aplicações práticas baseadas em evidência. Infelizmente, existe também muita coisa aí que se difunde na internet, pompoarismo, blá, 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 de forma errada, tá? Para tratar disfunções. Então, a gente tem que sempre ter uma atenção ao que as evidências nos falam, tá? E isso é uma coisa bem complexa, assim, para discutir horas falando sobre isso. Mas voltando para a parte gestacional, essa parte hospitalar, ela é muito interessante, porque a mulher, ela precisa ter uma noção de assoalho pélvico, tá? E esses consensos, né, esses guidelines que a gente fala, eles vêm nos dizer que antigamente se pensava que a mulher teve 10 partos normais, ela tem uma alta chance de ter uma incontinência urinária. Ou a mulher que teve 10 partos cesáreo, ela tem uma mínima chance de ter uma incontinência urinária. Isso já caiu por terra, tá? Independentemente da via de parto, tá? Se é normal, se é cesárea, o que vai classificar essa mulher como riscos para desenvolver alterações pélvicas, prolapsos principalmente, ou casos diversos de alterações, diga-se de passagem, é a quantidade de parto e não a via de parto. Então, é algo que a gente sempre se preocupa, porque, ou seja, independentemente da via de parto, todos precisam passar pela reabilitação pélvica, tá? Lá no intraparto, né, na parte hospitalar, você vai até o leito e vai fazer toda a reabilitação com aquela mulher, noção abdominal, atividades específicas, técnicas específicas como taping, laser, etc, tá? E no pós-parto é também uma parte muito gostosa, porque você pega toda a reabilitação, né, toda a recuperação daquele período gestacional que fez inúmeras alterações para a mulher. Então, uma área extremamente interessante, tá? E eu sempre falo assim, uma área extremamente carente de profissionais também, porque é extremamente necessário que o profissional que atue nessa área específica, né, ele se identifique, ele goste. Assim como, por exemplo, a fisioterapia pélvica, né? Uma das coisas que eu sempre falo muito é que a fisioterapia pélvica ela não é para qualquer um, né? Assim, às vezes os acadêmicos me procuram, meus alunos me falam muito sobre isso. Em sala de aula, professor, não tenho afinidade com trabalhar com genitálias. Então, assim, é um primeiro tabu, né, que, infelizmente, quem não se, é igual ao hospital, né? Eu falo assim, ou você se identifica ou você não se identifica nada, tá? Mas é interessante que você se identifique, sim, com essa afinidade por genitais, não tenha problemas, ou ressignifique isso, né? Eu vou falar isso depois sobre essa parte interessante de ressignificação baseada em algumas histórias práticas que eu tive na minha vida, capacitando alunos aí, ao longo de 6 anos aí de capacitações e aulas e tudo mais. E a estética íntima, que hoje é também um carro-chefe, tá? Ah, Dentro dos nossos consultórios, né? Não só a parte da reabilitação específica, mas a parte mesmo de estética extremamente alta, tá? Eu tenho um grupo no Telegram onde eu compartilho alguns resultados, tá até salvo no destaque da minha bio do Instagram, quem quiser dar uma olhada, sobre os procedimentos de estética íntima, gente, é uma coisa assim fantástica, tá? Aumento peniano, harmonização vulvar, clareamento íntimo, é um carro-chefe aí maravilhoso que tange, né? Eu sempre falo assim, a estética íntima, ela entra na vida do indivíduo quando aquela região, ela incomoda, tá? A pessoa de alguma forma. Então, assim, tem mulheres que, por exemplo, não têm relações sexuais com a luz acesa, tem que estar com a luz apagada. Por quê? Porque tem vergonha, porque aquilo gera um desconforto. Então, quando aquela aparência ela causa um prejuízo que acaba sendo funcional, é onde eu falo que nasce a necessidade de procurar uma ajuda profissional. Né? Eu sempre, uma das primeiras perguntas que eu faço na minha avaliação, quando eu vou atender algum paciente que vem por estética íntima, é o quanto isso te incomoda, né? Porque também tem um altíssimo grau de satisfação. A gente sabe o paciente que ele vai procurar estética, ele procura um padrão. Ele tem ali um host, ele tem algo que ele quer para a vida dele. Ele tem um espelho, ele quer um modelo. Ele fala, eu quero ficar assim, desse jeito aqui, né? E quando aquela expectativa é muito alta, eu falo, você tem uma grande chance de ser frustrado. Então, não é mais ou menos por aí. Olha, aqui a gente vai te possibilitar isso, isso, isso de reabilitação. Isso aqui é impossível.
falo e dou exemplo do crescimento peniano, por exemplo. A gente hoje, ano passado, eu fui aos Estados Unidos para fazer um curso de harmonização íntima que estava extremamente em alta e eu fui em busca desse curso, que é através do preenchimento com ácido hialurônico, né? Venho desenvolvendo algumas técnicas que eu, inclusive, mostro nesse grupo, né, privativo, os resultados, e eu sempre falo, assim, quanto é o seu objetivo? De tamanho mesmo, de espessura. Ah, é tanto, é isso, é aquilo. Falo, olha, infelizmente isso não é possível. Ou então falo, olha, isso é possível até certo ponto. Então, há um padrão aí, um padrão funcional que a gente deve trabalhar em cima disso, né? Porque, antes de mais nada, somos fisioterapeutas que se preocupam com funcionalidade sempre, né? Seguindo aqui as indicações, né? Vejam como é amplo, né? Essa gama aí de indicações que a gente atende em consultório, que tem indicação, né? Muitas vezes eu escuto muito falar assim, eu nem sabia que isso a fisioterapia pélvica trabalhava, né? A doença de Peyronie, para quem não sabe, vou falar mais à frente, dor pélvica crônica, dores em geral na região pélvica, tá? Vaginismo, dor durante a relação sexual, anorgasmia, que é ausência de orgasmo, muito frequente em mulheres, né? Uma patologia de incidência feminina, atrofia vaginal, tá? Síndrome geniturinária pós-menopausa, uma patologia também que a maioria das mulheres depois da menopausa apresenta, com algumas características clínicas, tá? Eu vou falar logo à frente também para vocês. Bexiga hiperativa, um clássico aí que vem se desenvolvendo, porque é uma patologia que ela tem um fundo sensorial e psicossomático. Então, casos extremos de ansiedade, de depressão, levam a uma patologia física que a gente vê muito a bexiga hiperativa se manifestando dentro desses casos. Então, casos extremos de ansiedade, eu sempre falo isso e dando alguns exemplos práticos. Por exemplo, se você passa por algum momento da sua vida que você passa por um estresse muito grande, geralmente dá um piriri na barriga, né? Então, assim, você vai ao banheiro, sente muita vontade de urinar, ou sente ali uma necessidade evacuatória que às vezes causa até culmina numa diarreia, né? Alguns pacientes, eles evoluem com isso, né? Isso é um caso transitório, quando você tem esse piriri transitório que eu falo. Alguns casos, isso se permanece durante dia e noite para sempre, né? Para sempre assim, até procurar ajuda e tratamento. Então a pessoa apresenta aquele piriri, aquele momento ali, ela vai ao banheiro de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, tanto o dia como a noite, né? E alguns casos, alguns pacientes também levam a síndrome do intestino irritável, que é uma inflamação das paredes intestinais, que vem a culminar numa diarreia intensa, principalmente dependendo do que come ou do estado emocional. E aí esses pacientes vêm para a gente para tratar isso, né? E é muito interessante o tratamento porque tem muito resultado. E crianças também têm a bexiga, né, hiperativa ou a bexiga neurogênica, né, que eu atendo muita criança também. Nunca pensei na minha vida que eu fosse atender tanta criança, porque assim, eu já venho com um histórico da neuro, atendi já na APAE, já trabalhei em APAE e tudo mais. E hoje eu tenho uma grande demanda em consultório de crianças com alterações na bexiga. O tratamento para criança é extremamente lúdico, né? Já venho falar que é uma abordagem totalmente diferente. Muita gente me pergunta, mas e aí, como é que é? Né? Tem toque vaginal, tem toque peniano, como é que é isso? Tá? Não, e não é assim que funciona, tá? A gente tem metodologia assertiva, inclusive, que estão aí nos guidelines, para nos mostrar que não é necessário esse contato. E, na verdade, nem é permitido, né? Não é possível. A gente tem extremamente cuidado, só atende com a mãe ali presente ao lado, né? Até a colocação, às vezes, de algum aparelho, algum eletrodo, alguma coisa, a gente pede, solicita para que a mãe coloque, vai manuseando ali com uma certa destreza, né? Causando um ambiente seguro para aquela criança, para essa reabilitação, né? Nessas crianças também com dificuldade de desfraude, tá? Lembrando que o famoso urinar, né, na cama, ele é comum até os 5 anos de idade, então a partir dos 5 anos a gente começa a quantificar isso como patológico, então é a hora que a gente deve pensar num possível tratamento e, claro, é uma terapia que eu vou falar mais à frente também, mas é uma terapia toda comportamental que deve ser abordada aí nesses casos, tá? Bexiga neurogênica, como por exemplo, constipação, né, cólicas recorrentes, constipação
um problema aí que vem cada vez mais levando a algumas alterações, né? E essas alterações na criança em específico, elas causam algumas disfunções graves, tá? Então, por isso que a gente tem uma alta demanda em consultório, porque quando o pediatra, ele identifica ali, ele já encaminha logo para um fisioterapeuta pélvico, né? E o que eu venho ressalvar, né, que é muito interessante, é que pelo menos aqui em Araguaína, que é onde eu estou, onde é a minha clínica, o meu consultório, a gente tem essa visão de muitos pediatras, esse encaminhamento médico aí para a fisioterapia pélvica, tá? E a enurese noturna, né? Aquele excesso de micções noturnas que a gente tem, assim, tenta, né, amenizar isso de várias formas, mas, assim, geralmente a enurese, ela vem associada a alguma outra patologia e a gente deve investigar, né? Quando a gente for falar, né, falando uma gama, né, na verdade, aí, de funções, disfunções, como eu falei, do assoalho pélvico, né, a gente olhando para uma anatomia mais ampla, aí, né, a gente vai ver como é bem parecido a anatomia pélvica masculina e feminina, né, o que vai mudar, basicamente, né, que se você for olhar os órgãos, eles se misturam e mudam de nome. Por exemplo, o útero vira uma próstata, né, a bexiga continua no mesmo lugar, a diferença é que a uretra do homem é mais extensa, da mulher é mais curta, por isso a mulher vai mais ao banheiro, né? E o assoalho, os músculos do assoalho pélvico, eles são os grandes responsáveis por manter essas estruturas lá dentro, né? Principalmente para a mulher, né? Eu falo que a mulher é disfuncional nesse sentido, infelizmente, ela tem um buraco que o que mantém esses úteros lá dentro, organizadinhos, bonitinhos, é justamente o encaixe, a harmonização dessa musculatura, tá? E aí, quando a gente olha, né, assim, amplamente, eu sou apaixonado, acho muito bonito, eu acho lindo, na verdade, assim, as estruturas pélvicas ali sendo formadas, as funções fisiológicas, né, de reprodução, até micção e etc., acontecendo ali, a gente vai ver que cada órgão, cada estrutura, ela tem uma avaliação específica, ela tem uma abordagem específica, a gente tem problemas específicos de cada estruturas que, como eu citei, são várias aí que a gente tem, né? Por isso que é uma gama de indicações, e tudo isso a gente avalia, né, na nossa anamnese, a gente deve entender um pouco esses complexos anatômicos, a funcionalidade desses complexos anatômicos e tudo mais, tá? Eu vou pausadamente aqui tentar falar sobre as maiores patologias que têm incidência, tá, em consultório. A incontinência urinária, né, o fecal, comecei introduzindo sobre isso aí, já até fui me aprofundando em algumas coisas, mas vou fazendo algumas considerações específicas aqui sobre essas patologias, né? As incontinências, em geral, seja urinária ou fecal, ela sempre vai ser, digamos assim, que o maior quantitativo de pacientes que chegam nos consultórios, tá? Fisioterapia pélvica. Por quê? Porque as causas de incontinência urinária, elas são muito amplas e elas não são tão específicas. Então, assim, tem fatores genéticos associados, né? Eu, recentemente, comecei a atender uma família, né? Tipo, veio a filha com 30 anos que tinha crises de perca de urina quando tossia e espirrava. Aí ela fez a avaliação e tudo mais. Eu falei desse fator genético, perguntei se a mãe tinha alguma coisa, ela disse que a mãe tinha. A mãe veio para avaliação. Conversando com a mãe, ela disse que a irmã tinha. Aí veio a irmã, aí veio a outra irmã, e aí foi assim, foi um caso bem interessante que acabou que a família toda veio para o tratamento, basicamente 6 pessoas. Então, assim, a incontinência ela tem fatores hereditários associados, mas também tem questão estrutural envolvida, né? Como eu mostrei, o complexo pélvico pode ter uma anatomia desfavorável que favoreça essa incontinência. A gente tem incontinências aí transitórias, por exemplo, gestacional, né? Algumas mulheres, devido ao peso do útero gravidio ali na região do assoalho pélvico, favorecem as percas urinárias. Geralmente essas percas elas vêm quando aumenta a pressão intraabdominal, por exemplo, quando tosse, quando espirra, tá? Então, quando a gente tem esses casos, a gente tem que avaliar de onde está vindo a possível causa dessa incontinência. Às vezes a gente não vai conseguir quantificar de onde está vindo essa causa, a gente segue o tratamento com as mesmas condutas.
Mas geralmente eu tento quantificar uma possível causa aí para essa patologia, tá? Pode ter também, pode ter a continência mista, que ela é tanto de urgência como de esforço, tá? As de esforço é justamente quando a pessoa tosse, espirra, e aí ela tem perca de urina, tá? Ou quando ela pega um peso. Hoje já existe, né, uma classificação para a incontinência urinária do atleta, que é as pessoas que só perdem durante a atividade física. E aí a gente tem o assoalho pélvico do atleta, que a gente deve, são músculos tensos, né? Por quê? Porque as atividades de impacto, elas geram tensões no assoalho pélvico. Então, imagine a pessoa que ela trabalha muito com computador, caixa de supermercado, que ela desenvolve muita tensão aqui nessa região cervical, né? O atleta, ela é como se fosse essa mesma pessoa que tem essa tensão exacerbada na região pélvica. E aí a gente encontra facilmente trigger points, nódulos de dor dentro e por fora dessa região. E essa tensão, eu falo que a tensão, ela é problemática porque ela é disfuncional, né? Um músculo tenso, ele é fraco, né? Porque, assim, dentro de uma avaliação, quando você vai avaliar, às vezes você confunde, né? Isso globalmente falando. É um músculo tenso com forte, né? E, na verdade, é o contrário. O músculo tenso, ele é fraco. E aí, o atleta perde por essa tensão. Então, é uma causa, né, para essa incontinência, que é diferente de uma fraqueza muscular, digamos assim, mais abrangente, que a pessoa tem aquela fraqueza, ela tem uma dificuldade de contração, ela tem uma dificuldade de manter uma contração, que é uma falha na resistência, que é uma musculatura que já a gente encontra uma flacidez mesmo ali envolvida, né? Seguindo, a gente tem outra incontinência urinária, que é a de urgência, né? A de urgência é aquela pessoa que ela perde urina, independentemente se pega um peso ou não. Ela geralmente, quando percebe, escorreu ou ela, geralmente, né, ela tem casos de perca, ela quando pega a calcinha vê que está molhado, ou então sente já a calcinha molhada. Ela não, às vezes não tem nem a sensação de que está perdendo. Ou ela tem a sensação, mas ela não consegue segurar. Geralmente essa pessoa ela vai muito ao banheiro, ela vai várias vezes ao banheiro. Outra coisa muito importante falar das incontinências urinárias, né? É a incontinência urinária masculina, tá? É muito comum homem ter incontinência urinária, embora não perceba os sinais, não procure ajuda. Quer notar uma possível incontinência urinária masculina? Gotejamento pós-miccional. Aquela pessoa que geralmente tem uma cueca sempre úmida, porque mesmo depois ali do ato miccional, né, o homem tem o hábito de balançar, espremer, dar uma apertadinha ali no membro, mas mesmo assim goteja, né? E isso demonstra uma fraqueza muscular em um dos músculos que deveriam fazer a contenção urinária, tá? É uma coisa que eu sempre falo que a gente merece uma atenção. Por quê? Atletas têm muito gotejamento pós-miccional, muitas pessoas têm esse gotejamento, né? Homens novos, principalmente, jovens, né? Inclusive, e aí, mas assim, nem todo gotejamento é uma incontinência, por isso é necessário uma avaliação específica, né? Um gotejamento mais avaliação pélvica com fraqueza muscular, com certeza, uma incontinência urinária, tá? Então, assim, é necessário uma abrangência em cima disso aí e incontinência fecal, gente, uma patologia que é cada vez mais acentuada aí. Acho que as pessoas antes, eu acho que ela não era tão comum de ser vista, porque as pessoas tinham vergonha de procurar até ajuda, o tratamento, tá? E a incontinência fecal, ela está presente na nossa sociedade, e não é só em pessoas velhas, não, tá? E um dos indícios para a gente identificar essa incontinência fecal, ela geralmente começa com aqueles borrões na cueca ou na calcinha, tá? Em homem, a gente tem um segundo tópico aí que eu sempre puxo uma ressalva para isso, né? O que que acontece? No universo masculino existe muito tabus, mitos, etc. E tem muito homem que não faz a tricotomia dos pelos ali da região pélvica, né? Enfim, não tem o costume, não tem o hábito, não gosta, ok, tudo bem. E aí, quando vai evacuar, não tem a higienização correta, não lava, não passa um lenço umedecido, geralmente passa ali só um papel higiênico de qualquer jeito, e
a cueca vai ficar depois suja, né? Então tem uns borrões também. E aí não é porque está tendo incontinência fecal, e sim uma falta de higienização correta. Então, eu sempre puxo essa ressalva porque, ai meu Deus, é meu marido, meu filho, ou sei lá, geralmente eu vejo, vou lavar a cueca, eu vejo esses borrões. Ressalvas, né? Acontecem. Então, a incontinência fecal, ela se dá com uma perca de muco, né? Ela começa um muco, não é um cocô ali propriamente dito. Começa com um mucozinho que vai perdendo, porque nas paredes ali do ânus, né, é lubrificado, justamente para favorecer a evacuação, né? E tudo mais. Então, assim, peristaltismo e tudo mais. Então, quando a gente começa a ter uma fraqueza dos esfíncteres anais, né, os mucos, eles começam a escapar. E aí o que que acontece? Quando os mucos, né, eles começam a escapar, eles começam a evoluir para um líquido mais pastoso e depois começa a sair mesmo os bolos fecais, tá? E é assim, é extremamente horrível, né? Porque geralmente a pessoa fala assim, doutor, eu não sinto quando eu vejo, quando eu vou no banheiro, já saiu, ou quando eu vou banhar, eu percebo que já saiu, tá? Algumas mulheres, né, já numa fase mais idosa, dependendo da quantidade de gestação, apresentam muito incontinência fecal. Mas eu já atendi muitas mulheres novas também com esse caso com caso de incontinências aí fecais. Outra ressalva para incontinência fecal, tá? Sempre me pergunto, eu brinco sobre isso, inclusive, falo muito. Sempre me perguntam assim, que sai uma dúvida, né? O sexo anal, ele tem alguma coisa envolvido? Pode ser uma predisposição? Não, tá? Não é diretamente um ato que pode levar a uma incontinência fecal, por exemplo. Claro que se a pessoa tiver uma predisposição, mas enfim, mas tem que ser avaliado, tá? Mas diretamente não há, digamos assim, nenhuma problemática envolvida nisso ou é um precursor diretamente que aquele ato vai levar àquilo, tá? Salve ressalvas, hemorroidas e outras coisas mais, tá? Ah, constipação intestinal. Tratamos constipação intestinal? Sim, né? Temos toda uma terapêutica, uma abordagem, tá, para tratar as constipações intestinais, tá? E vou sempre falar, sempre falo isso, que a constipação intestinal, ela é um problema, principalmente quando é para mulher, né? Por quê? Porque um trânsito lento do intestino, tá? Ou um acúmulo de bolo fecal em alguma região ali daquele intestino abdômen, ele vai causar uma disfunção natural ali daquele assoalho pélvico. Então, casos de constipação podem levar à incontinência urinária, tá? Ou incontinência fecal, ou a outras patologias. Por exemplo, há indicações diretas com diástase ou com, enfim, com N patologias. Então, assim, a constipação ela é um problema, tá? Ela deve ser tratada e a gente tem técnicas específicas. No final, eu vou falar um pouco sobre as nossas técnicas, tá? De reabilitação terapêutica. Mas é um problema muito comum e que a gente reabilita e que também é muito gostoso ser reabilitado, porque a gente consegue resolver com muita facilidade esse problema. Claro que, né, a constipação ela é sempre multiprofissional, né? A pessoa tem que ter uma boa ingesta hídrica, alimentação correta e tudo mais. Só o tratamento por si não resolve a patologia, tá? Falei um pouco além lá no início sobre os prolapsos de órgãos pélvicos, né? Que não existe só a bexiga baixa, né? Mas sim outros tipos de prolapso, outros tipos de queda da parede vaginal, ali dentro do canal vaginal, né? Existem os graus de prolapso, né? Um grau um e 2, né? Imagine ali mais ou menos perto do colo do útero ou mais até o meio terço do canal vaginal. O grau 2, né? Até mais ou menos ali a borda dos esfíncteres vaginais, e um grau 3, 4 é quando já sai para fora do canal vaginal. Os guidelines, né, os consensos nos dizem que até um grau 2 a fisioterapia pode resolver, né, por si só. Mas é interessante falar, por exemplo, eu tenho muitas pacientes mulheres que têm prolapso, tanto a retrocele, que é o prolapso, né, do reto, ali na região anal, como também a da cistocele, que é a queda da bexiga, e etc. Que, em alguns casos, principalmente pacientes mais idosos, ou cardíacos, ou diabéticos, etc., eles não têm indicação para ir para cirurgia. Infelizmente, né? Às vezes eles não passam nos testes, ou
tem uma patologia que de cara impede. Então, a fisioterapia pélvica vai ser o único recurso para manter ou possibilitar uma qualidade de vida para esse indivíduo, né? Então, assim, é extremamente interessante essa avaliação. E um dos prolapso também é um tratamento que ele requer um cuidado, uma atenção especial, e, assim, existe toda uma terapêutica, tá, para trabalhar prolapso. Inclusive, né, eu trabalho com uma ginecologista que a gente faz uso dos pessários, né? Para quem não sabe, os pessários, eles são como uns, digamos, suportes que a gente introduz no canal vaginal ou no canal anal para segurar aquela estrutura ali dentro, né? Então, assim, seja a bexiga, seja o útero, seja as paredes, existem vários tipos, tá, desse suporte. Ele é confeccionado individualmente, é feita a avaliação pélvica pela gente para saber qual é o tipo de pessário que a gente vai indicar para aquela paciente. Depois dessa avaliação, a gente manda confeccionar nas empresas que confeccionam, tá? Já ouso falar, acredito que a maioria que estão aqui talvez seja um Tocantins ou não, no Tocantins não tem essas empresas, a gente manda para fora mesmo. Aí vem, né, nas medidas que a gente avaliou da paciente, olha o tanto que é específico, né, que a gente deve ter uma atenção especial e fazer uma abordagem bem feita. Porque caso contrário, aquele pesado não vai servir e tem um custo oneroso para a paciente, e aí o fisioterapeuta vai ter que arcar com isso. Então, por isso que a avaliação ela tem que ser bem feita, tem que ser precisa, tá? E o que que acontece com o uso do pesário? Ele pode desenvolver um corpo estranho na mulher, pode desenvolver algum tipo de rejeição, alguma coisa assim, extremamente necessário o acompanhamento ginecológico também, para poder entrar com remédios específicos, pomadas, etc., para amenizar essa situação e após o período de 30 dias, que é de observação, vida normal para a paciente, não sente nada, é igual o coletor menstrual, por exemplo, colocou lá dentro, a paciente não sente que tem nada lá dentro e vida normal, tá? E enquanto isso, né, é a fisioterapia pélvica, sessões para fortalecimento ali do assoalho pélvico, tá? Infecção urinária de repetição, como eu falei, existe várias causas para essas infecções acontecerem, tá? Ah, te- tive pacientes na vida, né, que tinham é, infecção urinária pós-coital. Ou seja, o que que é isso? Mulheres que desenvolviam, né, ou que desenvolvem, ah, digamos que, infecções de urina depois de ter popularmente falando, né, contato com o sêmen do parceiro, tá? Então, o contato com o sêmen do parceiro leva a uma infecção. É um tipo de infecção, para vocês verem como é amplo, tá? Essa questão das infecções urinárias de repetição. Então, tem infecção urinária de repetição que pode ser pós-coital, que é essa questão do contato com o sêmen. Pode ser por multiresistência bacteriana, tá? Infelizmente, as pessoas que têm essas repetições, elas já são resistentes a muitos antibióticos, então é, elas criam essa resistência, essa barreira imunológica altíssima, que, enfim, é complexo de tratar isso. E também, né, eu já atendi paciente que já vinha em um ano com uso de antibiótico ah, recorrente, ou seja, intermitente, na verdade, sem interromper o ciclo do antibiótico, só mudando de antibiótico. Não me pergunte se isso é normal, que eu não vou saber responder, aí tem toda uma questão médica envolvida, né? Porque a gente não faz essas prescrições, né? Mas imaginem que, com certeza, o estômago estava detonado e a paciente extremamente abalada. Com os recursos, né, da fisioterapia pélvica, a gente conseguiu aumentar um pouco da imunidade ali da vagina e ela conseguiu suspender os usos dos antibióticos e depois fazer um tratamento mais específico. Isso é muito interessante, né, saber que a gente é, entra, né, na vida do paciente e reverbera com coisas tão significativas, tá? As infecções fúngicas, né, de repetições, como eu falei, exemplo da candidíase, existem tratamentos específicos, vou falar lá no final, tá? Como a luz de LED azul, como existe um recurso que a gente faz com laser azul de metilene em consultório super bacana também, reabilita super bem também. Existem indicações e também vários estudos já nos mostrando evidência, tá? E outros tratamentos também que a gente faz para garantir, né, que a gente sensibilize essa cândida e explode, né? Ela é como se fosse isso. Imagine aí que o fungo ele explode,
com aquela emissão daquele diodo da luz azul. Tá? Então, por isso que é tão específico. Onde uma vez, tipo, às vezes a mulher já cria uma resistência a algumas pomadas, alguns antibióticos que é passado, né, fluconazol, etc e tal, ela já não reage mais a esse tipo de tratamento, e aí vem para a fisioterapia e a terapia física vai ter um altíssimo grau de satisfação, tá? As disfunções sexuais, né? Amplas e vastas, né? Eu ouso falar, né? Brinco, inclusive, quando estou em rodas de amigos e tudo mais, com os pacientes, que quando a gente vai trabalhar disfunção sexual, principalmente depois que eu fiz o mestrado, quem me conhece já ouviu falar várias vezes sobre isso, eu tive outra visão, das funções sexuais propriamente ditas, tá? Como assim? Ah, As disfunções, elas não são só dor à penetração, incapacidade de penetração, ereções dolorosas, não. Pelo contrário, existem inúmeras disfunções sexuais. Existem inúmeras causas específicas, fissura vaginal, fissura anal, intercorrências mesmo específicas ali que aconteceram durante o ato sexual, tá? Cada vez mais, né, é repercutido técnicas sexuais agressivas, né, para essa região. Depois pesquisem aí sobre phishing e docking, tá? Ah, Lá no meu Instagram também eu já comentei sobre um pouco sobre isso. São técnicas phishing, por exemplo, a técnica de adentrar com os punhos dentro do canal vaginal ou anal, né? Causa, em alguns casos, muitas fissuras, né? E aí o paciente depois vem para tratar isso comigo. Já reabilitei inúmeros homens e mulheres com fissuras ou rasgado mesmo ali aquela musculatura depois de uma prática como essa, tá? O docking é a prática de colocar um pênis dentro do outro, tá? Na internet é difícil visualizar isso, né? Mas causa também inúmeras lacerações e fissuras aí. E aí, por isso que eu falo que as disfunções, elas não se limitam só a dores e etc., a ejaculação precoce, etc. e tal. Não. Né? E a gente está aqui para tratar, né? Não para julgar, não para. Eu sempre dou uma aula expositiva de funcionalidade, né, do assoalho pélvico para os meus pacientes. Olha, isso aqui tem que ser feito assim, assado. Isso aqui não é tão legal de ser feito por causa disso, disso e disso. A longo prazo pode causar isso, isso e isso, tá? Então, assim, ter, né, talvez essa mente aberta, estar aberto ao novo, buscar cada vez mais, né, dentro dessas disfunções sexuais, eu falo que eu me reciclo todos os dias. Porque basicamente todos os dias chega um caso novo, um caso específico, e eu tenho que buscar, eu tenho que adentrar, eu tenho que buscar conhecer mais, até técnicas para tratar aquelas disfunções. Tá? Então, assim, extremamente desafiador, a palavra é essa, tá? Quando, trabalhar com sexualidade específica, tá? Para o homem, então, nem se fala, tá? Quando a gente pega um homem que tem ejaculação precoce, por exemplo, né, que é eu quantifico, eu, Joaquim, né, a literatura ela vai quantificar a ejaculação precoce como o homem que não consegue sustentar 3 minutos de penetração, tá? Alguns estudos falam 3, outros estudos falam 5, tá, minutos, mas a ejaculação precoce para mim é qualquer homem que não consiga segurar a sua ejaculação, tá? Claro que, né, há ressalvas aí, né, que nem sempre, nem todos os homens conseguem sustentar, né? Mas, assim, uma vez ou outra, esporadicamente. Agora, em todas as relações, né, esse homem não conseguir determinar o momento do seu coito, isso é uma disfunção, isso caracteriza essa disfunção. Pode ser muscular, pode ser psicogênica, pode ser tudo junto misturado, né? E o homem se sente incapaz, né? Então, assim, o homem que ele se sente incapaz, que ele tem problemas aí de fundo emocional, começa a criar uma bola de neve por causa dessa disfunção, tá? E o prejuízo é muito grande. As mulheres hoje se queixam muito, né, desses homens que têm essas disfunções, então acaba que hoje os homens procuram mais os tratamentos, vão mais atrás de tratamentos, né, cada vez mais, porque diferente do que foi há um tempo atrás, né, que as mulheres fingiam orgasmo, se satisfaziam com qualquer coisa ou tinham tabus até de comentar sobre certas coisas com os parceiros.
hoje ela já coloca mesmo o parceiro dentro do consultório para fazer uma reabilitação. Isso é extremamente interessante, né? Extremamente, falo assim, legal, né, de ver que essa natureza tem mudado e, consequentemente, a gente consegue ajudar muito nesses casos aí específicos, tá? As cirurgias oncológicas, como eu falei, elas são amplas, tá? Qualquer cirurgia oncológica, ela tem uma característica, eu tenho inúmeros casos oncológicos, assim, que são totalmente diferente um do outro, tá? Lateralização de vulva, né? Cirurgias que tiveram que fazer toda uma dessecção e reconstruir aquela vulva em outro lugar. Imaginem isso, o prejuízo funcional, urinário, sexual que isso causa, tá? Ah, a amputação de membros como pênis, a relocação do canal vaginal. Então, assim, cada cirurgia oncológica, ela tem uma característica, né? E aí, né, existe técnicas e estudos e é outra coisa que é extremamente desafiador, porque cada paciente ele vai ter uma característica e a gente vai ter que ser assertivo, né, e buscar cada vez mais para tratar aquela alteração, né, depois de uma cirurgia oncológica, né, que foi causada por paciente. Geralmente, o paciente, lógico, ele não vai vir para o consultório, eu vim aqui porque eu fiz uma cirurgia oncológica e ah, a minha vagina está lateralizada, ou porque eu amputei meu pênis. Não, ele vai vir porque ele vai ter incontinência urinária, ela vai vir porque ela tem incontinência urinária, ela vai vir porque ela não consegue mais ter uma relação sexual, ou aquela relação é dolorosa, ele vai vir depois de um caso cirúrgico porque ele tem uma disfunção erétil. Então, a gente trata a causa específica, não a causa, na verdade, desculpa. A gente vai tratar a disfunção, tá? Porque a causa ali dificilmente vai ser resolvida, tá? Parte gestacional, né? Falei para vocês, aí já até me estendi, né? Não vou reprisar, mas assim, extremamente interessante essa parte de pré, né? Acompanhar a paciente desde lá do início da gestação, geralmente a partir do terceiro, do primeiro trimestre, né? A partir do terceiro mês, que a gente começa a trabalhar com a fisioterapia pélvica especificamente para essas mulheres no intraparto, um trabalho fantástico, maravilhoso, tá lá junto, tá? Sempre me perguntam assim, esse intraparto é a doula. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? São trabalhos diferentes, são coisas diferentes, funções diferentes, tá? Que acontecem ali na hora do parto, tá? E maravilhoso esse trabalho de intraparto, assim, é lindo, é fantástico, né? E para a mulher é extremamente prazeroso e seguro, né? Eu cheguei a atender, ano passado eu terminei minha residência em Salvador e aí a gente atendia algumas mulheres e aí uma falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim que tem um profissional ali, um fisioterapeuta pélvico, né, que conhecia muito do passo a passo mesmo, né, trouxe para ela uma coisa que nem o companheiro dela trouxe, que é a segurança, né? Ela se sentiu segura, acolhida. Ela falou, eu não me senti desamparada ali naquele momento. E eu até me emocionei, assim, porque são nesses momentos, né, que a gente sente a importância do nosso trabalho na vida do outro, né? Esse reconhecimento, diga-se de passagem, tá? No pós-parto, da mesma forma, muitas mulheres, às vezes, né, procuram o atendimento fisioterapêutico no pós-parto por diástase, né, já instaladas, lembrando que o pré-parto é extremamente importante esse trabalho justamente, né, para prevenir ou ter um trabalho específico para essa diástase, né, e não já no pós, né, ali específico. Então, há mulheres que procuram pela diástase, mas quando você vai avaliar, ela tem toda uma disfunção do assoalho pélvico. Então, tem caso de diástase, tem caso de disfunção, caso de incontinência que começaram na gestação e não se sanaram, tá? As disfunções, elas são inúmeras aí que vêm depois, né, do parto e a gente está aí preparado para reabilitar, tá? Como eu falei, a parte de estética íntima é uma das inúmeras, né? Digamos assim, eu quantifico como uma disfunção, né? As discromias, por exemplo, de pele, que são o escurecimento ali da região, né? As partes
anoestéticas, né, que causam disfunções, por exemplo, o pênis torto, né? O pênis torto, ele pode ser congênito ou não, é disfuncional se ele passa de uma angulação ali que não é ideal, né? Na verdade, não tem uma angulação ideal, mas assim, a partir de uma certa angulação, para penetração, ela é disfuncional. Aí pode ser dolorosa, tanto para o parceiro como para a parceira, ou etc. Né? E aí a gente vai ajudar, né, existem técnicas específicas para isso, para tentar resolver isso, né? E eu coloco como uma alteração, na verdade, estética, né, mas é uma patologia mesmo, né? O famoso, né, micropênis, tá? Por isso que muitos homens procuram tratamento para crescimento peniano, tá? Não é só porque a estética é bonita ou tudo mais, não, tá? Eu já atendi homens que tinham um pênis de 8 centímetros ereto, tá? E assim, é disfuncional, né? Vamos dizer assim. É disfuncional, é desagradável para o portador da patologia, tá? Tem o hipogonadismo associado em alguns casos ou não, mas assim, existem técnicas, né, para tratar isso, e ali já rápidas, né? Antigamente a gente tratava, até hoje se trata, dependendo da finalidade terapêutica, a gente trata o micropênis com o extensor peniano, tá? Há controvérsia na literatura de eficiência ou não. Eu já trabalhei com extensor, trabalho com extensor também, dependendo do caso, só que, né, o extensor, ele demora, né, para ter resultado aí no micropênis. Não é uma coisa que vai ter um resultado rápido, é um tratamento um pouco chato, e que não há segurança nenhuma de quantidade que vai crescer 3 centímetros, 2 centímetros, enfim. Então, esses outros métodos de harmonização, de preenchimento com ácido hialurônico, tá? Eles são imediatos, né? E a gente consegue quantificar o quanto vai ter de crescimento, tá? A gente consegue de 3 a 5 centímetros na harmonização. 5 é muito, tá? É casos assim, extremos, tem que fazer toda uma avaliação. Se o paciente tem suporte para fazer todo aquele preenchimento, mas dependendo do caso, sim. A gente chega a injetar até 30 ml. Eu cheguei a injetar 30 ml em pacientes, tá? O que vai determinar isso é a condição que o paciente tem para aquele todo o volume que ele quer, né? Se ele tem condição para isso, e claro, a condição do paciente, né? Não é um tratamento que eu sempre eu falo assim, cara, tem que ter uma disposição para fazer ele. O resultado pode durar até 3 anos. A gente tem produtos no mercado que duram até 3 anos, mas não é que ele some e evapora, não. A gente tem que fazer um retoque a cada 3 anos, 2 anos, para não deixar perder, né, a quantidade que foi injetado ali. E também existe vários mercados, vários produtos no mercado. O que muda isso são os preços, né, desses ácidos e tudo mais. Mas um resultado já evidente na primeira sessão, tá? Interessante. Muito. A doença de Peyronie é uma placa fibrótica, né, que começa a se desenvolver no músculo peniano, tá? Ele está entre o músculo e a fáscia, geralmente. Essa placa, ela não tem uma etiologia clara, evidente, tá? Não existe um consenso do que pode causar uma doença de Peyronie. Essa placa, ela cresce, é como se fosse um nódulo, né? Geralmente, os pacientes, eles relatam assim, doutor, eu senti um carocinho, era como se fosse um caroço de arroz. E aí foi crescendo, e o paciente começa a sentir esse crescimento junto com o pênis e não ficando torto, tá? Então, esse crescimento dessa placa, conforme ela vai crescendo, durante a ereção, ela vai modificando a anatomia do pênis. E aí tem alguns casos extremos que ele entorta ou modifica tanta anatomia que não é permitido ter penetração e a ereção é dolorosa. E também começa a ter um bloqueio de fluxo sanguíneo. Por isso que há essas alterações anatômicas. E aí, nesses casos, geralmente se dá em pacientes adultos, jovens, né? Tipo assim, na faixa etária aí de 35 a 50 anos. Essa faixa etária, até hoje, foi a que eu mais vi chegar em consultório para reabilitação de Peyronie. E a gente tem terapêuticas para isso, que são maravilhosos recursos que a gente consegue amenizar esses sintomas, tá? Existe um nível da patologia que a fisioterapia não consegue mais ajudar, que a cirurgia já também não é mais indicada, mas
Tem indicações que são cirúrgicas, tem indicações que são só técnicas fisioterapêuticas que vão ajudar aí nessa reabilitação. Dor pélvica crônica, né, é uma patologia que é, eu falo assim, que é mística, né? Ela tem etiologias totalmente aleatórias, não tem uma classificação, um consenso que nos permita quantificar a causa e entre outras coisas da dor pélvica crônica, tá? Dificílima de ser reabilitada, porém com resultado muito satisfatório pelos pacientes, tá? Geralmente essa dor, ela pode vir de locais específicos, é tão específico, assim, é inespecífico, na verdade, desculpem, que geralmente a pessoa pode relatar uma dor na região glútea, pode ser uma dor na região perineal, pode ser perianal, perivaginal, pode ser uma dor na cabeça da glande, pode ser uma dor lá no colo do útero, pode ser inespecífica. Essa dor, ela está ali presente, ela tem característica aí de apresentação de mais de 6 meses de patologia, né, assim, de dor, de sintoma, e aí a gente começa a reabilitar essa dor, né? Então, assim, as técnicas manuais, liberações, eletroterapias, ondas de choque, etc., vão nos ajudar a diminuir o tratamento, é a mesma da fisiologia da dor, né? A gente vai, ou seja por teoria das comportas, ou seja por outro tipo de meio mecânico aí, a gente vai tentar reabilitar essa dor, para que o paciente tenha uma vida normal e funcional, tá? Dores em geral na região pélvica, né? Pode não ser a dor pélvica crônica específica, às vezes é uma dor transitória, às vezes foi uma dor ali situacional, né? E a gente tem que avaliar tudo isso para poder saber qual é o melhor método de tratamento que a gente vai abordar. Vaginismo, né? O vaginismo se classifica, tá? Por uma dor na região da vagina, que ela pode ser superficial, ela pode ser profunda, ela pode ser não específica, tá? Dói, tem uns pontos dolorosos e são extremamente incapacitantes. Eu já atendi mulheres com vaginismo que não conseguiam usar calcinha, não conseguiam usar calça, short, nada que apertasse a região, porque era uma dor incapacitante, né? Não conseguia sentar direito, na cadeira, não conseguia passar muitas horas sentada, não conseguia andar de moto, não conseguia andar de bicicleta. Então, o vaginismo, ele tem uma classificação, assim, né, relatada pelo paciente, de muita incapacidade, né? Ele chega num ponto de muitas incapacidades, e aí a gente tem que avaliar, a gente geralmente tem um relógio que a gente, imaginário, que a gente quantifica onde está essa dor, para que a gente possa situar por que área que a gente vai direcionar o nosso tratamento, tá? Vaginismo, só pautando, voltando aqui, é diferente de dispareunia, tá? É outra patologia que existe. A dispareunia é a dor durante a penetração, é aquela dor específica na penetração, não dói em outro momento, vai doer na hora da penetração, tá? E aí também tem causas diversas, a tensão pode estar muito envolvida, bloqueios traumáticos, tá? Ah, Geralmente eu vejo na minha prática clínica que essas disfunções sexuais, elas têm muito a ver com traumas, tá? E aí é um desafio, né? Para você pegar um paciente que já foi abusado sexualmente, e não é só abuso físico, não, tá? Abuso mesmo, de todos os tipos aí, tá? Anorgasmia, né? Mulheres anorgásmicas são aquelas mulheres que não chegam ao orgasmo, tá? Ou têm dificuldade para chegar lá, tá? 90% das vezes elas não chegam de jeito nenhum. E isso também tem toda uma psicoterapia envolvida, né? Tem que entender o contexto que essa paciente está inserida, os traumas envolvidos ou causas específicas, tá? E não esquecer, né, que tem fatores, por exemplo, neurológicos que podem, né, proporcionar perca de sensibilidade, causar e levar a essa anorgasmia, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer toda uma avaliação para identificar causas e recursos terapêuticos que vão ser ali utilizados, né? Atrofia vaginal, a gente sempre fala, eu falo assim sempre, que não usa atrofia, o que não estica encolhe. Então, a atrofia vulvovaginal, ou só atrofia vaginal, ela pode ser por um desuso da musculatura, né? Por um exemplo, mulheres que
passaram vários anos sem ter relação sexual, não tem contato com a área, nem com a mão, nem com o vibrador, nem com nada. E aí, a longo prazo, essa musculatura atrofia, tá? Alguns casos, né, de algumas pacientes que têm rejeição à penetração, né? Já atendi até uma amiga minha, que homossexual, que ela tinha a namorada dela, e aí ela levou a culminar uma atrofia vaginal, porque ela não tinha contato com penetração e tinha muita tensão no assoalho pélvico, levou uma atrofia, né, claro, numa fase de vida um pouco mais à frente aí. Mas, enfim, tem que identificar as causas, né, possíveis dessa atrofia. Porque temos uma patologia, né, que é a síndrome geniturinária pós-menopausal, que é uma síndrome que acontece em algumas mulheres pós-menopausa, onde ela vai ter ressecamento do canal vaginal, perca de lubrificação, ardência nesse canal e a própria atrofia. Então, a atrofia vaginal ela pode ser única e exclusivamente a atrofia, ou ela pode vir através, por exemplo, dessa síndrome geniturinária pós-menopausal, como eu já acabei de falar aí, né, que é uma síndrome que ela vem diagnosticada com algumas mulheres que têm esse ressecamento vaginal, por causa das quedas hormonais que vão, principalmente a progesterona, a gestrinona, que vão fazer com que esse canal atrofie, resseque, perca lubrificação, as mucosas se ressecam, então a mulher tem uma ardência muito grande, e aí a gente vai trabalhar técnicas e técnicas aí para devolver uma funcionalidade aí para essa mucosa, né, nesse canal vaginal. Geralmente é necessário um acompanhamento também ginecológico aí para essas pacientes, para avaliar a necessidade de algumas pomadas hormonais, né, que ajudam muito no tratamento. Ah, Alguns pacientes que têm riscos, né, cancerígenos ou que já tiveram câncer, etc., não podem fazer o uso dessas pomadas hormonais. E aí cabe só o recurso da fisioterapia pélvica mesmo para ajudar nessa sintomatologia. Mas tem resultado também do mesmo jeito, tá? Bexiga hiperativa, como eu falei, é uma patologia que vem se desenvolvendo muito nos últimos tempos, porque, né? Inúmeros, não preciso nem falar que hoje a geração da ansiedade, da depressão, né? Vivemos dentro desse quadro. Dificilmente você não escutou alguém falar que teve uma crise de ansiedade, uma síndrome de burnout, ou burnout, né? Ou então teve uma crise de pânico, ou um caso de uma depressão, início de depressão, alguma coisa do tipo, né? E todas essas alterações emocionais, né, elas podem levar à alteração do músculo da bexiga. A bexiga é formada por um músculo que a gente chama de músculo detrusor. Esse músculo, quando há uma sobrecarga adrenérgica nele, ele pode ter um caso irritativo, né? Ele pode ficar extremamente sensível e irritado, tá? Como ele é um músculo, ele é como se fosse uma mucosa, tá? Imagine aquela região da glândula peniana ou do canal vaginal, que é uma mucosa sensível. Qualquer coisa ali resseca, inflama, fica sensível. Então, a bexiga, ela é esse músculo com essa mucosa interna. E aí, alimentos irritativos, crises de ansiedade, né, picos adrenérgicos aí, vão culminar com a irritação dessa bexiga. A irritação dessa bexiga vai levar a uma atividade somatosensorial, de fundo mesmo, nervoso, na verdade, né? Muita gente chamava antes a bexiga hiperativa de bexiga nervosa, né? Ela vai ficar extremamente irritada, por isso hiperágica, e aí ela vai desenvolver o quê? Contrações involuntárias. Então, é aquela bexiga que antes mesmo dela estar cheia de urina, ela contrai. Ela pode contrair com 5 ml, com 10 ml, ela vai contrair. Ela tem uma contração exacerbada. Cada contração há uma sensação o quê? De micção, de urinar. Então a pessoa sente o tempo todo vontade de urinar, porque essa bexiga ela está o tempo todo contraindo, tá? Então a pessoa vai muito ao banheiro. Geralmente a gente passa um diário miccional para a paciente fazer em casa durante 3 dias. É um exame, né? Que aí ela vai anotando a quantidade de vezes que ela foi no banheiro. Geralmente eu dou um saquinho coletor para a paciente medir a quantidade de urina, né? A gente avalia também o hábito hídrico dela, que hora que ela bebe água, quantidade e tudo mais, para depois a gente desenvolver a terapêutica para ela.
tá? E aí, assim, é uma patologia que ela depende de mudanças no estilo de vida, no comportamento, às vezes em casos extremos. Na verdade, eu falo que em todo caso ela vai precisar de uma psicoterapia, tá? A psicologia entrando aí para nos ajudar nesses casos, para tratar essa ansiedade e tudo mais, porque se os fundos emocionais não forem resolvidos, a gente não vai conseguir resolver esse caso, essa patologia, só com os recursos terapêuticos, tá? Da mesma forma, a bexiga neurogênica, né? Muitos pacientes, inclusive, muitas crianças, né, apresentam crianças neurológicas com uma bexiga neurogênica. Uma bexiga hipoativa, por exemplo, podemos dar como exemplo, que é uma bexiga diferente da bexiga hiperativa. É uma bexiga que ela tem uma capacidade aumentada e ela tem uma dificuldade de contrair. Ela tem uma contração lenta. E essa contração lenta não causa na pessoa, no indivíduo, uma vontade de urinar. Então, como a pessoa não sente vontade de urinar, ela consequentemente não vai ao banheiro, e aí essa bexiga vai enchendo. Um dos problemas é ela ter uma perca de urina por transbordamento, tá? Existe essa perca de urina, é como se fosse um balde, vai gotejando, de repente ele derrama. E esse derramar, né, causa essa incontinência, então, por transbordamento. Ou ela vai ficando cada vez mais aumentada, a complacência vai ficando mais aumentada. Qual o problema disso, tá? Eu geralmente falo para os pacientes e falo para os meus alunos também, dificilmente uma pessoa ela vai chegar a morrer, a ir a óbito, porque ela perde urina, tá? Dificilmente a gente vai escutar alguma coisa assim do tipo, a não ser que a pessoa... eu já tive um caso assim, que a paciente perde urina e um dia ao se levantar da cama, ela se urinou, escorregou na própria urina, quebrou o fêmur e aí desenvolveu uma trombose e morreu. Mas dificilmente uma paciente vai morrer porque tem perca de urina. Mas ela vai morrer se ela tiver uma paralisia renal. Qual a função da fisioterapia pélvica hoje? Por que a fisioterapia pélvica é tão importante? Claro, depois de devolver funções musculares importantes e tudo mais. Mas pensando num contexto assim mais, digamos assim, agressivo, né? É, prevenir danos e tudo mais. Um deles é uma paralisia renal. O paciente que tem uma bexiga hipoativa, né, ela tem refluxos urinários ali, tá, para o rim. Então, aquela urina, né, suja, que deveria sair pela uretra, né, durante a micção, ela fica armazenada na bexiga e ela reflui para o rim. Consequentemente, ela vai alargando os ureteres, né, e o rim também, até chegando num colapsamento, que é uma paralisia renal. Aí o paciente vai para hemodiálise e aí, né, ele pode chegar a vir a óbito. Então, esse é um problema, né, e por isso que a gente tem que tratar uma bexiga neurogênica, uma bexiga hipoativa, tão quão, eu digo até que com mais especificidade do que todas as outras patologias, porque eu tenho pressa quando eu chego com um paciente para mim com uma bexiga neurogênica. Por quê? Porque esse paciente ele tem um grande risco de ter uma paralisia renal, tá? Principalmente porque quando ele vem buscar tratamento, já faz um tempo aí que ele está com alguma disfunção, tá? Ah, as crianças, né, com desfraude, falei que é normal, né, a criança urinar na cama até 5 anos. Toda uma terapia comportamental deve ser feita para a criança, a bexiga neurogênica, mesmo problema acima para o adulto, tá? E constipações em geral, tá? Enurese noturna, né? Essa perca, essa vontade exacerbada de ir no banheiro à noite, tá? Geralmente é um hábito comportamental indevido, né? Por uma ingesta hídrica indevida durante o dia ou à noite, tá? As pessoas sempre falam, né? Eu levo minha garrafinha de água pro pé da cama, né? Eu falo, isso é totalmente errado. Você tem que beber água durante o dia, exceto se você for um paciente hipertenso que tem a necessidade de tomar um remédio, principalmente à noite, né? E se a gente não conseguir regular os horários ali, né, com o cardiologista dos horários dessas medicações, para que à noite ele não tome tanta água, porque se você toma muita água à noite, provavelmente é porque você não bebeu muito durante o dia. E aí você provavelmente vai passar a noite muito indo no banheiro, né? Então, assim, esse acordar à noite muito, né, ir muito ao banheiro à noite é um problema, porque o sono é reparador, ele foi feito, né, na perfeição divina para nos reparar o nosso organismo. Uma pessoa que não dorme bem por um problema, por exemplo, de enurese, de necessidade de ir muito ao banheiro, provavelmente ela vai ter alterações hormonais, ela vai ter provavelmente crises irritativas, ansiosas, etc., por uma noite de sono mal dormida. Tá? Então, assim, um pequeno
hábito errado, tá? De tomar água, muita água à noite, ou líquidos em geral, tá? Ou então alguns hábitos miccionais indevidos, né? Eles podem levar a uma enurese. Quando eu falo assim, hábitos indevidos, que geralmente a gente tem que ter um horário, né? Uma programação para ir no banheiro, né? Por exemplo, ir de 3 em 3 horas ao banheiro é o recomendado, tá? Não passar desse horário, tá? Tipo, eu fui no banheiro há 3 horas atrás. Ah, então já está mais ou menos na hora de eu ir lá esvaziar, né? E beber a quantidade mínima de água por dia, tá? E eu sempre falo assim, é legal você tomar grandes quantidades de água em vez de doses de pinga, né? Tipo, vou lá, bebo 100 ml, vou lá, bebo 150 ml. Não, quantidade significativa de água, né? Digamos assim, espaçadamente. Por exemplo, 4, 5 vezes ao dia, copos de 400, 500 ml, tá? Ah, dentro disso, acho que travou aqui, a gente vai começar a falar agora do tratamento, tá? O tratamento, os recursos terapêuticos, né? Os tratamentos, os principais recursos terapêuticos que a gente tem aí, então, são esses aí. Biofeedback, tá? O biofeedback é um aparelho, um recurso, né, que a gente usa ali em consultório para quantificar, na verdade, um recurso visual para a gente ver o resultado daquelas contrações, se elas são efetivas ou não. Mas não necessariamente o biofeedback, ele é só, digamos assim, através de um aparelho, tá? Eu gosto muito de falar isso, que o melhor biofeedback que a gente tem é o dedo, tá? Introduzir os dedos dentro do canal vaginal, o anal, e solicitar para o paciente a contração. Contração versus relaxamento. Esse feedback que eu tenho de sentir isso é que vai me dizer a força muscular que aquele paciente tem, a resistência que ele tem, e eu montar meu tratamento em cima disso. Então, assim, às vezes muita gente, quando está entrando na área pélvica, né, pesquisa os melhores recursos, os melhores aparelhos, e esquece que um dos melhores métodos reabilitativos é o feedback que eu tenho do meu paciente, né? E o melhor feedback que eu já tive, ah, que eu tenho em contato com o paciente é o uso dos meus dedos. Então, assim, quando eu vejo que o paciente tem dificuldade de obedecer aos meus comandos de contração, de segurar aquela resistência que eu quero que ele tenha, eu abandono tudo e vou para os meus dedos. E sempre começo, basicamente, usando a técnica dos dedos, porque é a que vai mais me apresentar resultado, principalmente em pacientes idosos, pacientes que têm dificuldades aí de obedecer a comandos, a musculatura não responder, etc. Tá? E aí a gente tem dilatadores, a gente tem a radiofrequência, que é um aparelho específico para a região pélvica, a gente tem o laser, né, para fazer a fotobiomodulação, a gente tem um recurso de LED azul e vermelho, né? O LED azul a gente vai usar para infecções fúngicas, o LED vermelho para infecções bacterianas, tá? Tem o extensor peniano, tem a bomba peniana, tem uns cones vaginais usados para fortalecimento do assoalho pélvico, exercícios, treinos cinesioterapêuticos específicos, tá? Através do TENS, a gente faz a neuromodulação, que ela pode ser parasacral ou pode ser tibial, tá? Vou falar um pouquinho dela para vocês. Uso da plataforma vibratória, tá? Dentre, né, os melhores recursos que eu identifico, principalmente na minha prática clínica, é o uso da radiofrequência. Hoje, assim, é um carro-chefe no meu consultório, porque o que que a radiofrequência faz? A radiofrequência ela trabalha a nível de calor, tá? E esse calor nessa região da mucosa vaginal, dentro do canal vaginal, ele vai possibilitar a produção de colágeno e elastina. Essa produção de colágeno e elastina, ela vai me garantir que esse paciente ele consiga ganhar fibras musculares, responder melhor ao tratamento. O estímulo desse colágeno e elastina naquele colo vesical que está prejudicado, que está perdendo urina, vai garantir para mim é como se eu devolvesse para ele uma funcionalidade. Então, temos parâmetros de radiofrequência para estimular, né, para estimular esse colágeno e essa elastina, para nos garantir um avanço melhor no na nossa
clínica ali, praticamente nos exercícios, na cinesioterapia, nos recursos de biofeedback ou de feedback que a gente for utilizar com o paciente, mas também a gente usa ela para relaxar, né? Então, tem parâmetros para a gente relaxar esse assoalho pélvico. Então, uma patologia de, por exemplo, atrofia vulvovaginal, patologias, por exemplo, também de tensão muscular, patologias de deficiência ali especificamente naquela região, também usado muito na estética íntima ali de forma superficial na região da vulva para justamente dar colágeno e elastina para essa pele. Então a gente consegue trabalhar parâmetros e reabilitações em diversas patologias, tá? Com resultados incríveis aí. O LED, né? Então a gente vai ter o LED azul, a gente vai ter o LED vermelho, tá? Existem outras cores de LED, mas assim, propriamente dito, na fisioterapia pélvica, eu só uso os dois, o azul e o vermelho, tá? Tem o roxo que tá vindo aí com tudo, mas vamos focar nesses dois, tá? LED azul, candidíase, bacterianas, atrofias, tá? Em alguns casos, essas bactérias podem ser tratadas com LED vermelho também, né? Eu uso muito o LED vermelho para aumentar a imunidade, infecções recorrentes, vaginosas bacterianas também, tá? Então, o que que acontece? Esse aparelho, esse dispositivo, a gente coloca ele lá dentro, né, do canal vaginal, onde um período de aplicação correto vai nos garantir essa, essa eclosão, na verdade, essa explosão, seja do fungo ou da bactéria, tá? E isso vai garantir um resultado que, às vezes, nenhum fungicida ou antibiótico pode proporcionar para o paciente, principalmente quando já há uma resistência. Quando a gente fala de repetição, né, candidíase, vaginose, etc., a gente está falando de uma repetição aí, ou seja, uma resistência, né, na verdade, desculpa, uma resistência desses fungos, dessas bactérias. Então, um aparelho, um recurso que foi lançado recentemente, né, os estudos já tem um tempo aí que estão nos mostrando essa evidência, e na prática clínica, então, é assim, o carro-chefe, tá? Dentro dos nossos consultórios de fisioterapia pélvica. Extensor peniano, né, para pênis torto congênito, crescimento peniano, tá? Olha aí como é feito, né? Colocada essa haste no corpo do pênis. Existe um protocolo para crescimento, há um protocolo para doença de Peyronie, né? Na doença de Peyronie, especificamente, a gente usa esse recurso para ajudar com que, na verdade, até retardar essa placa fibrótica que está sendo crescendo ali naquele corpo, evitando que ele tenha que ele entorte num grau que dificulte a funcionalidade do pênis ereto, tá? Então, a gente usa muito essa finalidade. A radiofrequência também, tá? Ela vai ser muito utilizada nesses casos, tá? De incontinência urinária. Esqueci de falar da radiofrequência masculina, tá? Que também tem inúmeras evidências, e também é o carro-chefe para incontinência urinária masculina, disfunção erétil e doença de Peyronie, tá? Então, assim, o estímulo desse colágeno, dessa elastina, o calor que é proporcionado pela radiofrequência nessas placas fibróticas vão ter resultados significativos, tá? A bomba peniana não é usada, tá, para crescimento peniano. Isso é um mito, não existe evidência alguma de bomba peniana para crescimento peniano. A gente usa a bomba peniana, tá, para aumentar a circulação do pênis. Então, eu falo assim que todo homem, depois dos 40 anos, deveria usar a bomba peniana pelo menos uma vez na semana, para proporcionar maior irrigação sanguínea nesse corpo cavernoso. A maior irrigação sanguínea nesse pênis vai prevenir disfunção erétil, vai prevenir disfunções circulatórias, principalmente, né, já podemos pensar naqueles pacientes o quê? Diabéticos, né? Então, é indicativo do uso da bomba, tá? Existe a bomba, o recurso manual, o recurso elétrico, tá? De sucção. O elétrico é um pouco perigoso, tem que ter muita destreza na utilização da técnica, eu indico geralmente mais um manual para os pacientes, tá? E que esse manual, ele geralmente é necessário que fique bombeando para que ele mantenha aquela sucção.
mas os resultados são significativos, não tem contraindicação, tá? No caso da doença de Peyronie, no caso da disfunção erétil, no caso enfim, da próprio trabalho mesmo ali de força muscular do assoalho pélvico. Em todos esses casos, a bomba é muito indicada, tá? Um recurso simples, barato de se ter em consultório e com altíssimos graus de satisfação, tanto pela parte terapêutica como pela parte também do próprio paciente, tá? A gente vai ter inúmeros recursos, né, terapêuticos que eu falo que é os recursos fisioterapêuticos de baixo custo, tá? Esses são maravilhosos, né? Eu sou apaixonado pela linha Peridel, não é propaganda nem nada, mas quase todos os consultórios de fisioterapia pélvica, eles têm algum recurso da Peridel envolvido, tá? A Peridel é uma linha terapêutica, né, da Hot Flowers, que foi desenvolvido, né, justamente pensando nas funções anatômicas. Então, tem esses vibradores, que são, a gente fala que são personagens, que eles têm ponteiras, tá? Eu até peguei para mostrar para vocês como é que funciona, tá? É um recurso, ó, que ele tem ponteiras específicas, essas ponteiras a gente troca, tá? E a gente já pode acoplar com várias outras ponteiras, dependendo da necessidade ali de, por exemplo, fazer uma liberação miofascial, tá? Então a gente liga, ele vibra, né? Essa vibração, ela pode e vai nos ajudar, por exemplo, né? Introduzo e eu vou fazer uma massagem ali no canal vaginal, por exemplo, para estimular a contração, para liberação miofascial, no caso de tensão, nódulos de dor, trigger points, enfim. Existem inúmeras terapêuticas envolvidas e um dos melhores recursos, né? Que existe depois da mão, claro, né? Que você sente o nódulo, você consegue liberar ele de forma manual, os recursos aí físicos, né? Principalmente esse aqui. Ele tem tamanho anatômico, formato anatômico, super fácil, prático e acessível de ser usado, tá? Existem os dilatadores vaginais, eles existem para nos ajudar nesses casos de atrofia vulvovaginal ou dispareunia, que é dor durante a relação sexual, ou vaginismo, para haver um relaxamento ali daquele canal vaginal, tá? Em alguns casos, tá? De dores, de constipação, de fissuras vaginais, eu também uso dilatadores via anal para tratamento de algumas disfunções perianais, tá? Os cones vaginais são para uso de força, tá? Então cada conezinho desse, ele tem um peso, né? 20 gramas, 40, 60, 80, 100 gramas. A gente evolui esse peso à medida que o paciente consegue ganhar força e resistência. E a gente pode usar esses cones para trabalhar exercícios terapêuticos. Então, assim, pega o cone, coloca a camisinha, introduz dentro do canal vaginal ou anal e vai fazer atividades ali específicas. Ressalva, né, anal, eu uso aparelhos específicos, tem um aparelho da Peridel, os cones da Peridel, que ele tem um puxador, né, ele tem, eu até cacei o meu aqui, não tá aqui, mas vocês podem ver, cone vaginal Peridel. Ele tem um gancho para não introduzir todo no canal no ânus, tá? O ânus tem esse perigo do que você for introduzir e fazer aquela sucção. Então, existe alguns aparelhos e recursos específicos que eu uso quando eu quero trabalhar via anal, que vão me assegurar de que não vai haver uma sucção e aquele conteúdo ou aquele aparelho, ou aquele cone, enfim, ele vai ser sugado para dentro do canal anal e dificilmente você vai conseguir retirar manualmente, tá? Às vezes é bem complicado isso. Já vi vários casos de pessoas que perderam alguma coisa durante uma terapêutica e por isso eu falo que tem que ter toda uma atenção com as ideias terapêuticas e o plano terapêutico para os pacientes. O vaso de chope, existem vários nomes aí para o educador vaginal, né, que é o nome terapêutico, ele existe várias marcas no mercado, enfim, e ele é um educador mesmo. Você introduz ele na vagina, tá? E quando a mulher contrai, a haste desce.
Tá? Então, a mulher contrai, a haste desce, a mulher contrai, a haste desce. E aí você consegue visualizar a contração e o relaxamento através de forma visual. Então, é um recurso de biofeedback. A pessoa contrai e tem um feedback daquela contração, tá bom? Gestantes, né? As gestantes, existe consensos aí que fala sobre o uso do epino, muita gente já ouviu ou não. Ele nada mais é do que esse recurso aí, onde você é um manômetro digital, né? Você introduz esse balonete dentro do canal vaginal, insufla ele e ele mede a pressão, a força, tá? Tanto da contração, do relaxamento, da resistência, né? Contrair e segurar ali daquele canal. E o uso do epino, ele vem sendo discutido na nomenclatura, mas ainda assim é muito usado, tá? E demonstra, assim, efeitos significativos, né? A gente fisioterapeuta, ah, por nós fisioterapeutas, né? Ressalta. E esse insuflação desse balonete nesse canal vai possibilitar com que haja um alargamento das paredes. Então, é como se fosse uma preparação já mesmo de expulsivo para o parto. Tá? E aí tem treinos de contração, mas também tem os treinos expulsivos que são feitos, tá? Esses treinos expulsivos, eles são justamente para ensinar a mulher, né, durante ali o ato de ter, né, o bebê, ela conseguir colocar para fora. Uma coisa que, assim, às vezes parece ser tão boba, mas é tão comum nos consultórios, assim, para mim é tão comum, é você pedir uma contração segura como se você fosse segurar o xixi. Você solicita isso para o paciente. E o paciente responde fazendo uma força de evacuar. Ou vice-versa. Você pede para o paciente, né, fazer uma força de expulsão e ele contrai. Então, por isso que muitas vezes a mulher, quando ela não tem uma consciência perineal, né, e ela vai para um parto normal, ela, em vez de contrair para expulsar, ela contrai para segurar. E aí é onde acontece, às vezes, laceração, é onde tem que fazer as, né, episiotomias e tudo mais. Então, assim, um trabalho muscular bem feito, né, um trabalho gestacional bem feito, ele vai com certeza apresentar resultado satisfatório aí para gestantes, na hora do trabalho do parto, enfim. Cinesioterapia pura e aplicada sempre, né? Consciência corporal, enfim, toda essa parte aí. E também, né, o treino dos músculos aí, retos abdominais para prevenir. Não é que não vai ter, mas prevenir principalmente as diástases ou o tamanho dessa diástase. Existe as diástases fisiológicas e tudo mais, mas que ela, né, vai acontecer a diástase natural, né, dos músculos reto-abdominal durante o período gestacional, mas um trabalho bem feito vai possibilitar com que esses músculos eles voltem à sua função normal o mais rápido possível, tá? Bem, dentro do tempo previsto, porque eu sou uma pessoa que me conhece que fala muito, esse foi um pouco das patologias versus tratamentos mais comum que a gente tem na nossa prática clínica, tá? Vou abrir esses minutos finais para dúvidas ou possível bate-papo aí que possa existir, tá? Lembrando que estou sempre à disposição, meus alunos, pessoas que sempre me procuram para ter contato com a área aqui em Araguaína. A gente tem um campo muito grande para cursos, capacitações e, né, agora em Palmas, dia 22 a 24, só lembrando, a gente vai ter um curso de disfunções urinárias e sexuais masculino e feminino. Então, onde a gente vai entrar nesse universo da fisioterapia pélvica, tá? E vamos demonstrar, através de aparelhos, prática mesmo, tá? A reabilitação do assoalho pélvico de todas essas patologias, todo o cronograma de tratamento. Vou passar, sempre nos cursos, eu passo todo o meu protocolo de tratamento, eu dou tudo de mão beijada, para que o aluno que vá lá e faça o curso, ele saia preparado para reabilitar qualquer patologia dessas que eu mencionei aqui na nossa aula, tá? Extremamente, eu falo assim, hoje uma das áreas que tem crescido tanto e tem tido tanto reconhecimento, né, tanto profissional como também financeiro, a fisioterapia pélvica vem se destacando aí cada vez mais. Sou suspeito para falar, mas assim, é uma área de extremamente crescimento e extremamente carente.
tá? Então, assim, quem tem interesse de ir para a área pélvica, vá sem medo, porque tenho certeza que não conheço ninguém que saiu insatisfeito ou que tenha dúvida de que essa área vai mudar a sua vida, tá bom? Vou abrir para dúvidas, perguntas, questionamentos, enfim, traumas. Fico à disposição para responder vocês. É, e Douglas pode abrir o bate-papo aí para quem quiser aí trocar uma ideia com a gente. Boa tarde, Joaquim. Boa noite, quer dizer, né? Já tem uma pergunta aí no chat. Eu vou liberar aqui o som. Deixa eu liberar o seu aqui, para mim poder liberar o do pessoal. Pedir para ativar o som. Ativa o som aí, Joaquim, para mim poder liberar do resto do pessoal. Pronto. Espera que eu vou travar o seu novamente para mim poder. Aparece a mensagem para mim. Epa, não, pediu só um segundo. Participante está aqui. Pronto. Agora tá. Se alguém quiser fazer uma pergunta no áudio, é só Ô, abrir o som aí que tá Joaquim, liberado. muito obrigado pelo curso, viu? Foi muito bom sua mini aula aqui, foi muito boa. Isso que eu ia falar, realmente, lembrando que vai ter um curso presencial em Palmas, né? Então, assim, é uma oportunidade única, né? Assim, foi muito difícil a gente poder conciliar a agenda. O pessoal que está participando aí dessa aula tem a possibilidade, né? A gente está com várias opções para esse curso com facilidades, né? Então, se alguém tiver interesse, pode chamar a gente no WhatsApp aí, o WhatsApp da CIS está à disposição para que a gente possa efetivar essa matrícula, tá? Tem uma pergunta que realmente Caliane, tá? Tem uma pergunta aqui no Ah, chat. deixa eu só aproveitar aqui os participantes, inclusive, Douglas, e complementando, né? Que, assim, a Asfito é uma casa de cursos, eu sempre falo isso, assim, que sempre está de portas abertas, né? E que possibilita essa forma de capacitação de uma forma muito humana e justa, né? Então, assim, quem tem vontade de fazer esse curso, de entrar nessa área, é uma oportunidade realmente única. Alguém até me perguntou aqui no chat, eu estava vendo, e já aproveito até para responder. Curso em Araguaína. Foi uma das últimas perguntas aqui que eu vi. O curso em Araguaína, eu sempre abro vagas, assim, dependendo, geralmente 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano. Esse ano a gente já fez. Então, assim, eu não tenho certeza se esse ano a gente vai conseguir abrir turma, devido justamente ao nosso cronograma que está um pouco arrastado. Então, assim, confirmado, a gente vai ter esse curso em Palmas agora, dia 22 a 24. Em Araguaína, a gente não tem certeza ainda de uma possível data que a gente vai abrir curso ah, ainda, tá? Então, assim, seria extremamente importante não perder essa oportunidade, sem falar no quesito financeiro. Assim, o curso, a imersão aqui em Araguaína, é totalmente diferente, até nessa questão de valores, do que o curso que a gente vai dar em Palmas, que é o mesmo curso, né? Basicamente a mesma quantitativo de horários e tudo mais. Então, é uma oportunidade única mesmo. Vou responder outra pergunta aqui do chat, tá? Sobre o epino. Tem limite no uso do treinamento? Tem limite, tá? Tem limite tanto do tempo de tratamento ali, a quantidade de tempo que ele vai ser usado, como da quantidade de vezes na semana, tá? O último estudo que a gente tem de bastante evidência que até do Alexandre Delgado, que é uma das referências no Brasil de parte gestacional, vem nos falar que não mais do que 2 vezes na semana, tá? O uso e o treino aí depende, 30 minutos, 20 minutos, no máximo 35, 40 minutos, tá? E aí, assim, depende se você vai utilizar outras técnicas, se vai usar só o epino, então, o que você vai elaborar de sessão ali vai determinar, mas a quantidade de treinamentos na semana não superior a 2 semanas, tá? Alguma outra dúvida? Aqui tem Uma outra boa. pergunta lá, mas quando você responde,
Vamos preparar o pessoal aí, porque tem muita mulher aí. Vamos abrir as câmeras. Sei que as mulheres normalmente costumam se preparar para abrir a câmera, não quer nem abrir de qualquer jeito. Aí, enquanto você responde aí, o pessoal que quiser aparecer na foto aí, abre as câmeras aí. Tem outra pergunta lá. Boa noite. É da Laís Marques. Minha dúvida é, se eu não tiver nenhum desses materiais e equipamentos para trabalhar, consigo trabalhar meus pacientes do mesmo jeito? Sim, consegue. Inclusive, igual eu falei, assim, existe o recurso terapêutico de baixo custo, que é realmente extremamente baixo custo mesmo, para você trabalhar e reabilitar. Quando eu comecei a atender consultório, eu só tinha, eu até brinco assim, eu falo assim, eu só tinha os dedos e a vontade de trabalhar, as mãos mesmo para reabilitar. E você consegue fazer muita coisa. E à medida que você vai atendendo, você consegue ir adicionando coisas à sua terapêutica, mas existe muita coisa que você consegue começar a trabalhar sem equipamento nenhum, tá? Porque principalmente a maioria das patologias ela tem às vezes uma certa origem muscular. Então a gente consegue, algumas patologias não, algumas patologias você realmente vai precisar de algum recurso ali físico, mas a maioria das patologias você consegue começar um atendimento, tá? E dar uma devolutiva para o paciente de melhora, de reabilitação, sem precisar de um recurso específico, tá? Pessoal, mais alguma pergunta ou podemos finalizar? Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria, eu sou Boa estudante noite, do nono Maria. período de fisioterapia e o tema do meu TCC é esse, é voltado para a disfunção erétil, não é? Ótimo. E é um tema assim que me atrai muito, tanto da parte gestacional quanto da sexual. E a minha pergunta é mais sobre a sua vivência médica, sua vivência em consultório. Tipo, como que se dá a procura? Eles partem, digamos, por indicação de um urologista ou é mais pessoal? Boa noite, Maria. Então, claro que por um tempo eu precisei fazer muito network com médicos, urologistas, mostrar meu trabalho e etc. Né? E tive uma certa procura que veio por indicações, tá? Mas hoje, na verdade, né, através do Instagram, enfim, de um recurso assim e de uma certa divulgação que você trabalha nessa área, que você reabilita essa área, hoje 90% dos meus pacientes eles vêm por demanda espontânea, ou seja, eles vêm sem indicação nenhuma, porque eles pesquisaram lá no Google, porque eles jogaram lá no Instagram, ou em alguma rede social sobre o tema, porque quem tem um problema, ele vai buscar em alguma fonte, ele vai pesquisar sobre algum tratamento. E aí eu sempre falo assim, você precisa estar ali de alguma forma para ser visto. E aí, quando ele te identifica, ele vai atrás de você através de uma demanda espontânea. Geralmente, esse tipo de paciente, ele não roda muito. Ele quer ir assertivamente uma pessoa que ele sinta confiança, que ele saiba que tem resultado, que tem, assim, uma abordagem principalmente discreta, né, que não vai expor ele, porque nenhum homem ele quer ser exposto, principalmente quando a gente fala de alguma coisa sexual, nem homem nem mulher, né, na verdade, mas assim, um homem ele é muito seguro de si. Então ele te procura quando ele sente primeiro confiança e sabe da importância do seu trabalho e com que você trabalha, né? Então assim, a demanda espontânea, o paciente que ele vem sem indicação nenhuma é a primeira linha de tratar. Tipo assim, o primeiro paciente, assim, a maior parte dos pacientes, na verdade, que vão te procurar. Ai, que legal. Posso perguntar só mais um? Pode. Na pesquisa dos meus artigos, tem um doutor, que eu não estou lembrado o nome agora, e ele tem um canal no YouTube. Ele fala sobre a ozonioterapia, o uso de ozônio para tratar a disfunção. E entre as suas condutas, eu não foi citado nada a respeito, né? Uhum. Mas como você falou, em algumas condutas, os artigos são meio divergentes, alguns concordam, outros não concordam. Qual a sua opinião? Porque é um assunto que eu abordei
não, na minha parte teórica e aproveitando a oportunidade. Vou fazer o curso, tá? Então só antecipa aí para mim. Maravilha, vai ser um prazer encontrar com você. Antecipo sim, como eu te falei, eu principalmente quando a gente vai falar de metodologia, de aula, capacitação, eu sempre gosto muito de ir em bases científicas, tipo, passar aquilo que de fato a literatura, os artigos, os guidelines, os consensos, eles não dão segurança para trabalhar. A ozonioterapia, ela tem inúmeras indicações e assim, a gente sabe que ela tem vários resultados aí. É indiscutível que a ozonoterapia é um recurso maravilhoso para ser usado, mas na parte pélvica ainda é muito empírico. Não existe estudos, não existe segurança para trabalhar com aquilo, tipo, resultados específicos, né? Eu vejo muito na prática clínica um paciente ou outro que está fazendo uma reabilitação comigo de algum problema, alguma patologia, e ele vai lá e faz um atendimento de ozonoterapia e depois volta com a devolutiva de que melhorou muito, que aquele foi muito bom e tudo mais. Mas, assim, dentro das minhas condutas, eu não uso tanto. Na verdade, assim, eu não trabalho com a ozônio, mas não porque eu não acredite no trabalho, pelo contrário. Justamente por essa falta ainda de comprovação científica dentro da área pélvica. Existia, algum tempo atrás, um exemplo, né, igual existe a ozônio hoje, muitas técnicas que a gente aplicava, que usava e tudo mais, e a gente achava que aquilo era o melhor para o paciente, porque estava em alta e tudo mais, e hoje já caiu por terra, que aquilo fazia mal, né? Claro que a gente teve a melhor das intenções em aplicar aquelas técnicas, em fazer tais recursos, né, no consultório, mas isso, assim, há uns 5, 4 anos atrás. Então, assim, hoje, a gente, assim, eu sempre falo assim, é interessante você trabalhar dentro dessa margem de segurança, né? Porque se um paciente apresentar uma reação adversa, né, e você tiver que se justificar por que que você usou aquilo naquele paciente, é necessário que você tenha uma comprovação de que, olha, isso aqui é indicado, eu fui baseado nessa comprovação e tudo mais. E na área pélvica, infelizmente, a gente ainda não tem comprovações de segurança com o uso da ozônio, mas, assim, é um recurso muito bom, mas ainda sem comprovação e embasamento. Ai, legal. Bem interessante. Obrigada. Por nada, está à disposição. Então, pessoal, vamos abrir o vídeo aí para tirar fotos. Enquanto vocês abrem aí, gostaria de agradecer do Dr. Joaquim, né? Pela disponibilidade, né? Sempre também. Imagina, Uma Rafael. área muito boa, muito interessante, né? Pouco ainda explorada pelos colegas, né? Muitas pessoas têm até um certo tabu de trabalhar com essa área, mas é uma área que, como o Dr. Joaquim abordou na palestra aí, né? Os tempos são outros, as pessoas não tratam mais, até mesmo questão da sexualidade, como era 20 anos atrás, que era um tabu, ninguém falava. Então isso acaba o quê? Abrindo um mercado muito grande para a gente, né? As pessoas Com expõem mais certeza. e elas são procuradas a uma solução. E a fisioterapia está aí, né? Nessa área, né? Que atua em várias vertentes, né? Tanto é que eu acredito que logo, logo a especialidade ela vai trocar de nome, né? Que É, atualmente o especialista da área é especialista em saúde da mulher. Eu isso é acredito até uma também. discussão que a gente faz, né? Que realmente a gente já está esperando essa mudança aí, porque é muito inespecífica, né? Tipo, não tem muito a ver com o que de fato a gente trabalha e reabilita, enfim. E Eu assim também, acredito que vai, eu acredito que vai acontecer semelhante com aconteceu com a terapia intensiva. Já começou com uma respiratória, terapia intensiva, adulto, né? Então eles vão fazer umas ramificações, mas isso o tempo vai dizer. verdade. Outra coisa também, assim, ressalvando sobre isso, ah, a- as terapias hoje, elas tentam ser minimamente invasivas. Então, assim, eu até brinquei, falei que o melhor recurso é o dedo e tal, mas, assim, a gente tenta ao mínimo expor os pacientes. A gente tenta, ao mínimo, hoje em dia, tentar estar colocando, introduzindo coisas, endovaginal, endoanal. Pelo contrário, a gente tenta trabalhar por via externa, a gente faz ao máximo, hoje existe recursos para isso,
para os pacientes se sentirem cada vez mais à vontade e seguros das terapêuticas que estão envolvidas aí. E não expostos e tudo mais. Então, assim, às vezes a pessoa acha que vai para fisioterapia, vai ficar pelado, vai isso, vai aquilo, e não é assim que funciona na prática, tá? É bem diferente, né? Eu sou homem, né? Muita mulher chega para mim e fala assim: Nossa, nunca imaginei ah, que eu e seria assim tão tranquilo, né? Justamente porque assim as abordagens hoje avaliativas, terapêuticas, elas já mudaram muito, também se atualizam constantemente e tem uma visão mais holística de atendimento e humano também. Então é isso. Gente, sobre. Tranquilo, Joaquim. Queria agradecer novamente, né? Sobre É, essa questão Rafael, da abordagem, né? Eu acho que as mulheres, né? Eu sou Rafael, psicólogo de só mulher, só um momentinho. Só mulher mesmo, então as mulheres, elas... então, eu acabo que conversei muito com minha mãe, minha irmã, minha esposa, tudo isso. Então, elas passam por experiências não muito agradáveis com o ginecologista. Então, eles esperam algo semelhante da fisioterapia. Então, quando chega, eles levam uma abordagem diferente, então eu acho que esse é um pouco da razão do espanto, né, delas. Então, tranquilo, agradecer aí, Douglas, pode finalizar aí. não, era só para ver, eu ia perguntar onde que estava disponível o certificado. Acabei de ver que está editado aqui já. Já está disponível. Ele tá no web, tem que fazer alguns ajustes lá, aí depois vai na banda, vamos liberar por e-mail, pessoal. Acabei de fazer os ajustes já. Então, pessoal, o certificado está publicado no nosso site, viu? Quem participou, o certificado está publicado no nosso site. Tem uma pergunta aí, só um momentinho, aliás, tem uma pessoa com a mão levantada, Maria Raimunda. Pode abrir o áudio e falar, doutor. Não é quando a aula gravada vai Ela ficar com o nosso site, levantou né? a mãozinha. Alguém perguntou aonde que a aula vai ficar gravada. Ela vai para uma área EAD que nós temos pela Asfito, e vai ficar disponibilizada para os associados da Asfito e para os filiados do Sinfito apenas. Aí quem faz parte do grupo, nós vamos liberar lá, que vocês vão ter acesso logo logo. Ok, então. Muito obrigado, Joaquim, mais uma vez. Tamo junto. Uhum.